Fala galera, aqui é o Guilherme Massa. Tô feliz de estar de volta com o meu canal Massa Demais. Eu dei uma pausa aí ao longo do tempo porque esse canal, explicando para vocês, serviu basicamente para eu testar um formato novo de aprendizado, para aprender a gerar conteúdo audiovisual na internet, saber os desafios de publicar vídeos no YouTube com alguma frequência. E eu quero retomar agora porque senti vontade de aprender um pouco mais e ele acaba me ajudando a não só me manter antenado aí sobre o que está rolando no mundo da inovação, das tendências, da tecnologia, mas também me ajuda a pôr em prática vários desses conhecimentos, inclusive de inteligência artificial, e nos próximos episódios eu vou te falar mais disso. Mas no episódio de hoje, justo o 10º do Massa Demais, eu quero falar com vocês sobre a palavra do ano, Rage Bait. O que isso significa? E como que isso impacta a nossa vida. Vamos descobrir no episódio de hoje, logo depois da vinheta. Como te falei, o dicionário Oxford, ele divulgou no dia de ontem, terça-feira, dia 1º de dezembro, a palavra do ano de 2025, que é Rage Bait. E ela foi inspirada na história do clickbait, né? Que a gente fala aí muito nas redes sociais, que são aquelas notícias de caça-clique, sabe? Que parece que você vê a chamada e ela dá vontade de apertar, mas no fim a notícia às vezes não é bem aquilo, ou é mais sensacionalista do que precisaria. No fim é uma busca por audiência. E por que será que essa palavra meio que parecida, rage bait, foi parar aí como palavra mais desejada aí, né, mais buscada no ano de 2025. Vamos comigo. Então, Rage Bait, ela é assim que escreve, né, em inglês, e daí importante a gente entender que ela, para ser a palavra do ano aqui para o dicionário Oxford, ela na verdade, numa tradução livre aqui, seria uma espécie de isca de raiva, né? Ou seja, ela está misturando exatamente aquele conceito do clickbait, que é caçar clique de todo jeito, com o que eles falam aí do rage farming, ou seja, uma tentativa de fomentar com que as pessoas, as redes sociais, aquela história de quebrou a internet, né? Mas não por um motivo de surpresa, por um motivo de indignação, de revolta. Ou seja, é uma busca para que as pessoas, para que a sua audiência se revolte. Sabe aquela história de fale bem ou fale mal, falem de mim? Então, é exatamente o falem mal. E por que isso ganhou, enfim, tanta repercussão? Queria discutir algumas notícias. A gente viu aí nos últimos dias essa notícia muito triste, né, do homem ter atropelado uma mulher em São Paulo, arrastado ela aí e acabar matando a mulher, muito, muito triste. E daí a notícia, uma delas já é, o homem diz que se arrependeu. E daí, notadamente, apesar de ser um portal UOL, ou seja, um conteúdo noticioso, jornalístico, gera revolta quase que inevitavelmente. Isso não é de hoje, né? Já a TV já trabalha com essa... e a mídia, né, de modo geral, já trabalha com esse tipo de apelo há muito tempo. Mas daí a gente vai evoluindo para coisas como, por exemplo, o canal lá do Primo Rico fez um vídeo nos últimos dias falando que a bolha da IA vai estourar, né? Já começou. Daí, faz 4 dias que esse vídeo foi ao ar. E daí, se você olha os outros vídeos que estão no canal com uma recência aqui, ou seja, o segundo vídeo aqui há 5 dias, o outro há 6 dias, eles estão aqui com 40 a 80 mil visualizações. Mas olha só o estouro que deu, não a bolha da internet, o vídeo em si. Por quê? Porque a galera defensora da IA vai ter clicado para jogar pedra no Primo Rico, e o vídeo em si já é pensado para gerar polêmica. Então, essa coisa da geração excessiva de polêmica, ela está perpassando agora as redes sociais. A gente está inundado disso porque, afinal de contas, gera visualizações. E com visualizações, os canais, os produtores de conteúdo, enfim, a mídia também acaba ganhando mais alcance. E vai ter notícias também, como, por exemplo, o pessoal adora pegar, talvez não sem razão, no pé da Virgínia, por conta das ações dela mesmo, mas também por conta do namoro com o Vini Júnior, ou até, numa brincadeira aqui, pegar até no pé do Rodrigo Hilbert, que só deu um presente para Fernanda Lima em 25 anos. Puxa, Fernanda Lima deixando a gente sempre em maus lençóis, falando das grandes capacidades do Rodrigo Hilbert. E o Rage Bait, na verdade, ele gera um impulso que quando você vê qualquer uma dessas chamadas,
talvez até sem ler muitas vezes a notícia completa, o que é a informação, já gera um sentimento de revolta que muitas vezes já te dá aquele impulso de vou xingar na internet, vou mandar pros meus amigos já falando, olha que absurdo, mandar no grupo da família, e que acaba gerando aqueles debates muitas vezes sem frutos, né? Sem uma capacidade de fato da gente analisar o que aconteceu. Como que o Oxford, né, na verdade, a universidade, né, faz essa análise, né, para, enfim, tá dentro ali do dicionário deles. Primeiro que eles fazem um trabalho de análise que eles chamam de lexicógrafos, palavra difícil aqui, né, que são pessoas especialistas em olhar novos termos que estão surgindo aí na sociedade. Eles fazem toda uma curadoria, inclusive com técnicas, né, para varrer a internet até chegar numa shortlist, né, numa lista ali mais curta de palavras possíveis, e daí usam também tecnologia para filtrar essas palavras. E numa lista final, vai para votação aberta, que é uma coisa interessante, porque como são palavras novas que dizem respeito a movimentos sociais, acima de tudo, ao que nós mesmos convivemos, eles querem a opinião das pessoas. Então, será que, apesar de terem olhado aí tecnologicamente, né, e de uma maneira analítica, o que está nas redes, será que as pessoas se percebem naquilo? Então, a votação das pessoas acabou levando para o Rage Bait ser escolhido a palavra desse ano. E você já deve ter acompanhado, talvez, nos últimos anos aí, né, outras palavras. Ano passado foi o tal do Brain Rot, que acabou ganhando aqueles personagens ali do tralaleiro, tralalala e coisas do tipo, mas aquela podridão mental da gente ficar ali só passando o feed, perdendo tempo com um monte de videozinhos, dancinhas e coisas, e agora, então, vídeos criados por IA e de bobagens, né? E que, enfim, acaba incentivando que a gente fique muito passivo. Um ano anterior, aí, 2023, foi o Reese, que ele significa de tentar flertar, se aproximar das pessoas, né, naquele movimento pós-pandemia das pessoas tentarem redescobrir como que elas se aproximam de alguém que você tá afim. E um ano atrás ainda, 2022, ou seja, logo ali na abertura, né, após o lockdown da pandemia, foi o Goblin Mode, que era aquela expressão em que as pessoas queriam se mostrar ficar, né, no dia a dia com um pijama, ficar meio largadão em casa. E o Goblin aí, essa expressão do um monstro aí dos RPGs, né, do mundo medieval fantasioso, como se fosse tudo largado, né, um bicho meio largado e que você não está preocupado com zelar pela sua aparência, ela fica sem cuidados. Então, todas essas palavras têm mostrado, na verdade, uma tendência, de alguma maneira, que é uma sociedade doente. No fim, o Goblin Mode falava muito de uma preguiça, né, do sentimento de eu não preciso me cuidar. O Reese é essa tentativa de ser atraente, porque se por um lado eu estava muito preguiçoso, como que eu vou atrair as pessoas, né? Será que o amor é só o que está dentro do coração mesmo? É a aparência das pessoas, como elas se portam, enfim. O Brain Rot nesse sentido de exaustão mental, e agora o Rage Bait com uma projeção de agressividade. No fim, o que importa é a audiência, é o barulho que aquilo faz. E não à toa a gente pode talvez concluir aqui o nosso vídeo pensando que aquela economia da atenção, né, que já se fala, né, há alguns anos, de que a atenção das pessoas é a principal moeda que você pode conquistar dentro do mundo aí do capitalismo, né, dos negócios, que a gente está indo agora por uma economia da emoção extrema. Então, numa brincadeira aqui, é o Santos aí que está perigando, né, ser rebaixado no Brasileirão desse ano. A gente vê que até o ex-presidente do Santos, ou seja, pessoa que não tem ali um dia a dia do clube, nem teria voz ali, né, para falar, pedindo para o rival entregar o jogo para rebaixar um outro clube, que é o Internacional, também um clube muito grande, que está atualmente, quando eu gravo esse vídeo, na zona de rebaixamento. Em outras palavras, é como que você usa esse espírito quase que desse torcedor inflamado o tempo todo para que a audiência suba, e independente daquilo de fato ser verídico, independente daquilo de fato nos servir para alguma coisa, mas o importante é gerar polêmica. Espero que com isso você tenha parado para pensar um pouquinho do nosso comportamento, né, nas mídias sociais, o quanto que a gente está usando só para perder o nosso tempo, gastar, né, matar o nosso tempo, ou então, de repente, a gente está reverberando coisas que não tem tanto fundamento ou que só servem para inocular essa emoção extrema.
Fica comigo nos próximos vídeos que eu quero começar a trazer mais tipos de conteúdo para justamente me ajudar a testar essa plataforma aqui. Um grande abraço e esse aqui é o Massa Demais, seu canal sobre inovação, tecnologias e tendências.